antes da sua vida adulta, o Davizinho, de onde você veio, quais foram suas referências, como que foi a sua trajetória até você... E assim, querendo ou não, você teve a participação do Shark Tank, ainda criança, como que foi todas essas referências para um menino, um jovem, né, nessa trajetória, para você chegar com aquela bagagem no Shark Tank, não era dali, Não. né? Como que foi a tua trajetória? Como foi a tua visão, enquanto Davi, da sua infância, cara? Como que foi tudo isso aí? Primeiro que eu não sabia o que eu tava fazendo. Então, não foi intencional. Eu tava apenas me divertindo. Que legal, cara. E pra mim, tudo aquilo era somente uma grande diversão. Então, eu não fui no Shark Tank dizendo assim, eu estou indo no Shark Tank. Eu fui me divertir, cara. Caraca. E é muito louco que vou fazer um salto quântico pra hoje. Sim. Sei lá, 2 semanas atrás, eu voltei a me divertir e eu voltei a ter os mesmos resultados e as mesmas coincidências e as mesmas loucuras que aconteciam quando eu era só uma criança que de maneira leve, simples e natural, sem nenhuma estratégia, simplesmente por alinhamento natural dos astros, as coisas fluíam. Então é muito louco o que eu tô falando. E eu tô falando agora e tô pensando e tô percebendo. Mas você sente que você se perdeu? Me perdi, cara. Porra. Me perdi em termos de diversão, virou estratégia, virou lógica. Sendo que não foi essa lógica, essa estratégia, essa inteligência que me trouxe até a base sólida que foi construída. Foi a diversão. Sim. Ninguém disse que não dá pra se divertir e ser lógico ao mesmo tempo. Com certeza dá. Sim. Só que eu tinha ido totalmente para um lado estratégico. Eu tava falando lá fora que o meu coração é um coração de artista. Sendo que eu coloquei uma capa tão dura, mas tão dura nesse coração de artista, de que eu senti que nada mais estava fazendo sentido, sabe? E tava estratégico, eu gerava resultado, mas era tudo com a força do braço, man. Então, era 10 esforços para gerar 10 resultados. E antigamente, era um esforço para gerar 100 resultados. Potencializava. Era exponencial, ao extremo. Então, dito isso, voltando para o que era antes, quando eu criei uma empresa aos 13, eu não sabia que eu estava criando uma empresa. Para mim, eu estava apenas ajudando as pessoas, eu estava apenas me divertindo. Sim. E criar uma empresa, CNPJ, funcionários, era apenas um meio para ajudar aquelas mães. Era tudo que eu queria fazer. Caraca. Então, quando eu fiz a minha primeira palestra do TED, tudo que eu queria era só compartilhar com as pessoas aquilo que estava batendo, que estava fluindo no meu coração. E tinha alguém te assessorando por trás? Não era você com ímpeto de Cara, fazer? se tinha alguém, era minha mãe, velho. É mesmo. Na verdade, eu vou dar honra a quem tem honra aqui agora. Todo mundo acha que o mérito é do meu pai, o pai do Davi. É óbvio que eu queria me conectar com meu pai. Meu pai é empresário, eu queria emprender pra me conectar Era com a referência ele. que você tinha. Com certeza. É. Então, eu lutei pra me tornar o mais parecido possível com aquilo que pra mim era o homem da minha vida ali. Total. Meu mini Deus era meu pai ali Era o seu super-herói. Com certeza. E meu pai não facilitava, porque, cara, ele fazia mágica, então ia no meu colégio fazia mágica, ele era o herói de todos os meus amigos. Então, dos caras mais... Mas ele fazia mágica literalmente? Literalmente. Fazia mágica. Eu tenho uma cena na minha cabeça, a galera nem imagina isso, mas eu tenho uma cena na minha cabeça do meu pai fazendo mágica e, sem querer, o pombo que tava dentro do paletó voou. Caraca, não acredito. É sério, bicho. no meio do meu colégio, ninguém imagina. E meu pai era DJ, mano. Meu pai era DJ, ele tinha balada. Meu pai, João Kepler Braga, era DJ e tinha balada. Então, meu pai é extraordinário. Então, ele nunca... E é um lado que ninguém conhece, cara. Ninguém conhece. Porra. Então, assim... meu pai sempre foi um cara extremamente divertido, sempre foi um cara extremamente inteligente, sempre foi um cara extremamente esforçado. Então, quando eu falo que ele não facilitava, é que ele era o herói, e era o herói mesmo. Porque eu lembro de Régua lá em cima. Você tá louco? Eu lembro de ver, de assistir sozinho. Ele tinha DVD ensinando as pessoas a venderem, DVD de vendas na época. Caraca. Eu lembro de assistir sozinho os DVDs de venda do meu pai, admirando aquilo. Um dia eu vou ser como esse cara. Que legal, bicho. Então, mano... É muito louco isso, porque de um lado tem essa referência. Exato. Mas era um pouco distante, porque pela natural conjuntura... A régua é muito alta. Quem me dragou e quem me pegou pela mãe e me falou, Davi, vamos realizar os seus sonhos, foi a minha mãe, cara. Olha que legal. Eu vou te contar uma história que é muito bizarra, eu até me emociono só de lembrar, cara. Quando eu fui fazer o meu TED, que antes do Shark Tank foi o que viralizou, eu lembro da minha mãe, eu tava esquecendo... A minha mãe treinava comigo as minhas palestras. Ela me ajudava a escrever as palestras. Então eu lembro, cara, de estar no TED e eu esqueci a ordem dos slides, das falas. E a minha mãe escreveu numa folha A4 cada um dos tópicos como se fossem slides.
E ela na minha frente, na minha palestra do TED, enquanto eu tava lá falando, ela levantou cada um. Que cara. legal. E eu lá no Putz, palco, que ela legal. como minha treinadora, ela falava assim, ó, mais rápido, mais devagar, respira, calma. Então minha mãe era minha treinadora comportamental. Era a mente, era minha sua mente por coach. trás. A coach, cara. Minha mente por trás era minha mãe. Ó, toda a minha criatividade veio dela, porque ela me ensinou a criar. Toda a minha força de vontade, de desejo de vencer veio da minha mãe, velho. E assim, é muito louco o que eu vou falar, porque se você parar pra ver nos últimos 3 anos ou 2 anos, qualquer um desses podcasts que você vai assistir meu, você não vai ver eu falando de nada disso, porque simplesmente eu não conseguia reconhecer de onde estava vindo aquelas coisas. Então, eu não tinha feito meio que as pazes. Eu tinha resultado de adulto, mas com o desenvolvimento emocional e talvez a capacidade emocional de uma criança imatura. Porque eu desenvolvi certas coisas, é óbvio. Ninguém que consegue fazer feitos extraordinários, e hoje eu consigo falar isso com humildade, Sim. sem ser meio que... Pancão, tipo, tô fazendo um negócio. Ninguém que consegue fazer feitos extraordinários consegue fazer sem abrir mão de algo. E eu tive que abrir mão de algo, que foi uma parte dessa minha capacidade de socialização ali, do entendimento. Talvez o meu sensor estava meio quebrado. Então, eu precisei me desconectar, me afastar, me reencontrar, para que hoje eu possa voltar aqui e dizer que eu voltei com a plena concepção de que meus 50% do meu pai estão resolvidos e estão honrados, e meus 50% da minha mãe estão resolvidos e estão honrados. Total.